Eu sou o Tico Salles, fundador da Hamburgada do Bem e personagem de São Paulo. Fui criado num colégio onde minha mãe trabalha até hoje, que é o Mater, que é uma escola particular aqui de Guarulhos, né? A melhor escola de Guarulhos, então tive uma infância muito boa lá, tanto na parte para me preparar para ser um profissional um dia, quanto nas amizades, na formação do meu caráter, né? Com certeza contribuiu muito. A minha infância foi uma infância boa, lá as pessoas, a maioria tinha mais dinheiro do que eu, porque eu era filho de professor e tudo, nunca fui rico, mas isso não me impediu de fazer grandes amizades, então meus melhores amigos são de lá, inclusive. Conheci e fui crescendo junto com eles e até hoje estamos juntos. No próprio Mater, na quinta série, eu participava do SOS Mater, que era uma ONG dentro da escola, né? E eu já trabalhava com velhinhos de asilo, crianças também de creches, mas nada muito... era coisas sazonais, assim. Mas eu cresci vendo os meus pais ajudarem muita gente também. Os meus pais sempre deram a mão para muita gente, então eu cresci tendo isso como exemplo na prática, assim, né? Não só aprendi deles me falando como eu tinha que fazer, eles faziam e eu via. A Hamburgada, eu já fazia outros trabalhos, mas nenhum aqui em Guarulhos, né? Já participava do Teto e também a gente entregava comida para moradores de rua na Sé, a gente se organizava aqui, mas não tinha um nome, não tinha nada. E o Eric sempre falava, né? O Eric e o Tasso, a gente sempre conversava de que a gente tinha que fazer alguma coisa em Guarulhos, mas ficava naquela coisa do vamos combinar, a gente vê e nunca saía nada. E aí em 2015, o Eric estava fazendo um hambúrguer na casa dele, junto com os amigos. Ele falou, pô, já sei o que a gente pode fazer, porque a gente só conversava, mas nunca vinha uma ideia. E aí o Eric fazendo hambúrguer, ele falou, pô, vamos fazer hambúrguer para criança, que a gente ama hambúrguer, é o que a gente sabe fazer, vai ficar bom. E a gente, sei lá, reúne os amigos, a princípio era para ser um projeto de amigos, para a gente reunir os nossos amigos e conciliar e fazer um trabalho social, porque os nossos amigos não faziam trabalho social, então a gente queria contagiar eles com isso. Só que quando a gente começou a fazer, a primeira hamburgada já foi para 80 crianças e a gente estava pensando em umas 25 crianças e 10 amigos fazendo. Aí foi para 80 crianças com 50 voluntários. E aí a gente percebeu que, cara, precisamos fazer algo maior, porque a galera, quando a gente colocou na internet, todo mundo que a gente conhecia abraçou a ideia, ajudou. E desde então tem crescido por causa disso. Então era para ser um projeto de amigos, que a gente ia se reunir uma vez por mês entre amigos, e ao invés de fazer hambúrguer só pra gente, a gente faria para crianças carentes também. Só que pela adesão do pessoal, de todo mundo ter gostado da ideia e acho que pela falta de ter algo em Guarulhos também, a gente conseguiu juntar bastante gente e aí cresceu muito mais do que a gente imaginava até. O Teto é uma ONG que está na América Latina inteira. Ela nasceu no Chile, veio para o Brasil, se eu não me engano, em 2005, se eu não me engano, mas ela constrói moradias de emergência, né, em comunidades de São Paulo, acho que é Paraná, Bahia e Rio, aqui no Brasil, se eu não me engano. E aí tem assentamentos precários, onde a gente chega e passa um final de semana junto com a família, construindo em conjunto com a família, então a família participa da construção. A gente fica lá, come a comida deles, né, a gente partilha dos momentos que eles vivem e passa 2 dias passando e vivendo realmente o que eles vivem ali. Então é muito legal, porque você sai de lá com uma visão melhor do que é uma comunidade, porque antes de participar do Teto eu achava que numa favela só tinha bandido, tráfico, drogas e não é nada disso. A maioria maciça das pessoas são pessoas trabalhadoras, pessoas que estão ali não porque querem estar ali, mas por falta de oportunidade, pela situação que o nosso país vive. Então o Teto cara, eu sou apaixonado pelo trabalho do Teto, porque eu acho que não existe nenhuma emoção tão grande como você entregar uma casa para a pessoa e ver ela falar que é o dia mais feliz da vida dela, que agora ela tem uma casa onde não vai entrar água, onde não vai entrar bicho, que ela não precisa se preocupar se chover a casa vai cair, porque não vai cair, é bem construído. Então basicamente é isso, o Teto trabalha em prol dessas famílias. Do Teto eu participei, eu perdi as contas, mas foram mais de 30 construções. Em 2012 eu fui para o Paraguai construir,
Tem uma tatuagem dessa edição porque o cara parecia muito com meu pai, tanto fisicamente quanto com que era o senhor José, como ele tratava os filhos também, então me apeguei muito a isso. Mas foi mais de 30, com certeza, porque foi de 2010 para frente. Agora, faz 2 anos que eu não consigo ir muito, mas ano passado eu fui, mas sempre uma por ano eu tento ir ainda. E a entrega de comida, a gente fazia... Eu tentava já fazer o que a gente faz na hamburgada, que, por exemplo, o meu aniversário em 2013 e 2014 a gente entregou comida. Então eu não fiz festa, então a gente colocou mais de 100 pessoas na Praça da Sé lá, porque amigos que nunca tinham feito um trabalho voluntário, com a desculpa de fazer o meu aniversário, consegui contagiar para que eles entendessem o quão bom é para nós também. As pessoas pensam, vou só lá para servir alguém, não, você está indo para lá para se abastecer de algo melhor. De sair de lá mais feliz, sabe? A gente sai muito mais feliz depois de fazer uma ação como essa. A gente recolhia doação de roupa, cobertor e comida. Durante umas 2 semanas eu ficava recolhendo doação, passava onde precisasse passar, guardava ou aqui na minha casa ou na igreja. E no dia a gente se encontrava umas 5 horas da tarde, 5, 6 horas, à medida que o pessoal ia saindo do trabalho e indo para lá. E a gente mesmo cozinhava junto com as tias da cozinha lá, que ajudavam a gente, porque imagina eu fazendo uma sopa, não sei nem fritar um ovo, né? Aí a gente fazia tudo junto lá, picava, cada um ficava numa função, e umas 8h30, 9 horas a gente saía rumo à Sé. Aí passava na Sé, no Bresser, pátio do colégio, ali que é onde fica a USP de Direito, e aí ia entregando para as pessoas, tanto o cobertor quanto comida. Voltava lá pelas 2 da manhã, mais ou menos, assim. A primeira edição foi no Cabo Sul, aqui em Guarulhos. A gente tinha alguns lugares em mente, né? E aí esse projeto, que é o Projeto Peregrinos, alguns amigos nossos já conheciam e é um lugar bastante carente, é difícil acesso até, porque as ruas não têm asfalto e o local, as crianças também bem carentes, muitas delas não tinham comido hambúrguer, e aí foi isso que a gente foi perceber que, cara, a escolha foi boa, né, de fazer hambúrguer, porque para nós é um negócio corriqueiro, a gente come hambúrguer toda semana praticamente, se você for parar para pensar. E aí você pega uma criança de 6, 7 anos e fala, não, nunca comi um lanche desse, nunca comi assim isso. Então, para nós a gente viu já na primeira edição, a gente viu que a gente tinha escolhido bem, o qual seria o pretexto, porque ele é só um pretexto, né, pra gente estar lá junto, brincando, fazendo todo mundo feliz, a gente e eles, né. A gente atende crianças de 3 a 13 anos, por conta do tamanho mesmo, assim, as muito pequenininhas é perigoso porque são muito frágeis ainda para ficar sem os pais, e as maiores de 13, 14, assim, já é também difícil de controlar, é difícil de você, sem os pais, sem os professores lá, eles nem conhecem a gente tem que ter uma disciplina no evento, porque senão acaba criando confusão, né? Então a gente atende essa faixa etária de 3 a 13 anos. Hoje em dia, bastante gente vem atrás da gente para poder fazer nas escolas, mas a gente trabalha em parceria com as escolas municipais, estaduais. Então a gente chega, a escola oferece a estrutura, o local, onde a gente consegue ter segurança e também fazer entrada e saída com segurança, porque a gente está trabalhando com crianças que o pai deixa elas às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã, e vai retirar só às 4 da tarde, entre 3 e 4 da tarde. Então são crianças que a gente trabalha e zela para que ela não saia com outra pessoa que não seja o pai e a mãe. Então tem uma ficha de inscrição, tem número na pulseira dela, o pai só retira a criança com aquele papel que ele mesmo pegou na hora de deixá-la. Então é algo que facilita para a gente. Então a escola oferece a estrutura e a gente vem com toda a parte de voluntários trazendo brinquedos. Então a gente tem mais de 40 atividades para as crianças brincarem. Aí tem que é a equipe da recreação, aí tem a equipe da cozinha, que é a equipe que prepara o hambúrguer, batata frita, milkshake, refrigerante, suco, o café da manhã também que tem antes de manhã. E a equipe do apoio que cuida da parte da estrutura do evento também, com banners, quem cuida da entrada e saída do evento, que são partes importantes. Então funciona dessa forma, a escola nos procura, a gente faz uma visita, faz a contagem das crianças e aí marca para fazer a hamburgada no local. Hoje a gente tem até uma fila, né? Graças a Deus cresceu bastante, tem uma galera que procura a gente e que hoje a gente no começo era bem difícil porque quando terminava uma edição a gente já tinha que começar a correr atrás
de outra escola, de outras crianças, e hoje já tem bastante gente numa fila aí que a gente fez, graças à procura das pessoas. É claro que tem lá o pula-pula, cama elástica, atividades que toda criança quer brincar, mas a gente tenta imprimir atividades educativas também. Então colocar um pouquinho dos nossos valores para que essas crianças aprendam brincando, porque é isso que teria que ser, né? A gente tem essa coisa de que para aprender é algo chato, é algo que você vai precisar estar fazendo algum sacrifício. E não, quando você imprime uma brincadeira, a criança consegue assimilar também aquilo que está sendo passado. Então a gente tem oficina de reciclagem, a gente tem uma brincadeira que chama farol da alimentação, para ela entender que ela não pode comer hambúrguer todos os dias, que o hambúrguer é só uma vez ou outra, que ela vai ter que comer salada, verdura todos os dias. Tem também brincadeira onde a criança aprende a fazer massinha, mas tem toda uma coisa meio que como se ela estivesse fazendo uma receita, para ela já também aprender. Tem uma fabriquinha de hambúrguer que é a criança que faz o próprio hambúrguer dela. Então ela vai lá para a churrasqueira junto com um voluntário, vai fazer o hambúrguer, vai moldar o hambúrguer na hora, porque os nossos hambúrgueres são feitos na hora. E então entre essas e outras brincadeiras, a gente tenta imprimir um pouquinho dos valores que a gente teve e que muitas vezes a gente percebe que para as crianças é novidade. Então, se falar de reciclagem, se falar de que existe uma pirâmide alimentar e que você tem que respeitar isso para poder ter saúde, a gente percebe que muitas crianças nunca tinham ouvido falar nisso e elas saem de lá diferentes. A gente sonhava em fazer algo, mas a gente não tinha essa pretensão de vamos fazer alguma coisa para fazer para o Brasil inteiro. A gente queria fazer em Guarulhos para os nossos amigos, mas quando a gente fez a primeira e a segunda hamburgada, a gente percebeu que vinha muita gente de São Paulo. E aí a gente pensou, a gente precisa também atender São Paulo, porque a gente tem pessoas para nos ajudar. E aí a gente, com o tempo, foi algo muito natural, assim. A gente sempre sonhou grande, mas a gente foi surpreendido pelo tempo, como as coisas foram acontecendo. E a maioria dos voluntários não era de Guarulhos, era tipo metade da hamburgada era de São Paulo. A terceira edição tinha 500 crianças, tinham mais de 300 voluntários. Aí eu falei, ali quando eu parei e olhei assim em volta, eu falei, nossa, a gente nunca imaginou que o negócio ia estar... A gente quase ficava louco, né? Porque era pouca gente para organizar ainda, hoje a gente tem uma equipe maior. Mas naquele dia eu percebi que algo tinha realmente nascido no coração de muita gente, não só no nosso. Eu percebi que aquele dia alguma coisa de diferente estava crescendo. A gente tem uma equipe hoje de mais de 15 pessoas, que é da organização, porque são 3 equipes que a gente tem, né? Cozinha, apoio e recreação. Cada uma dessas equipes tem 2 coordenadores ou 3 coordenadores, algumas delas, e a gente se reúne toda semana. Então toda semana a gente tem uma reunião para poder não só planejar, como falar também das edições passadas, pegar os feedbacks para a gente ir melhorando e para poder chegar no dia com tudo organizadinho, né? Então a gente tem é o que você falou, um trabalho bem árduo. Eu vejo muitas vezes mais eles do que o meu próprio sobrinho e minha irmã que não moram comigo. Então toda semana a gente está junto batalhando para poder sempre deixar o evento melhor e atender mais crianças com mais qualidade. Abaixo da nossa equipe de organização, a gente tem alguns coordenadores que, para exemplificar, na recreação tem mais de 40 atividades e em cada atividade tem um coordenador, que só fica lá no dia. Então ele não participa das nossas reuniões semanais, mas ele é muito importante porque lá no dia ele recebe as instruções da pessoa da organização que está cuidando dele para poder passar para os outros voluntários. E essa galera é uma galera muito fiel a nós. Então tem pessoas que têm 20 hamburgadas, 22 hamburgadas. Então em 28 edições tem pessoas fora da equipe de organização que já foram em um monte, assim, não perde uma, coloca aquilo como prioridade. A gente fica muito feliz com isso. Nós da organização chegamos um pouquinho mais cedo, umas 8 horas da manhã, os voluntários começam a chegar a partir das 9. Aí tem um café para eles, depois do café a gente faz uma apresentação para eles entenderem a essência do que está sendo feito ali e depois, a partir das 10, a gente começa a trabalhar, a montar o evento. As crianças entram às 11
e ficam até as 3h20, 3h30, a gente começa a fazer o processo de saída, que é por idade, por tamanho. Então as pequenininhas vão saindo primeiro, depois a gente deixa as mais velhas por último. Aí umas 4h30 a gente faz um encerramento, que é um bate-papo com os voluntários, para poder saber o que eles viveram ali, a gente trocar as experiências, e é a minha parte preferida do evento, na verdade, porque ali a gente chora mesmo, vive um pouquinho do que cada um viveu, né? Divide um pouquinho e cresce muito. É a hora que eu mais aprendo, é aquela hora, eu acho. Em média, pelas edições que a gente fez e pelo número de crianças, a gente atendeu 14.000 crianças, 14.700 crianças até agora, e mais de 5.000 voluntários já passaram. Então a gente está em média de 600, 700 crianças por edição. Mas tem algumas que a gente atende mais, outras que a gente atende um pouquinho menos. A edição de Natal de 2016 foram 1.700 crianças. A gente fechou uma rua, né? Além da escola, a escola ficava numa rua sem saída, a gente fechou essa rua e conseguiu trabalhar no terreno da frente também. Então foi um evento para 3.000 pessoas, 1.700 crianças e 1.200 voluntários. Mas também já teve hamburgada que a gente fez, por exemplo, na Um com Amigo, que é uma casa de crianças com câncer aqui de Guarulhos, que foi para 30 crianças, um pouquinho menos. Mas também com a mesma importância, com o mesmo carinho para 1.700. A gente serve em média 1.200, 1.300 hambúrgueres por edição, que é o número de crianças mais o número de voluntários, né? Geralmente as pessoas comem um hambúrguer cada um. Mas o legal é falando de hambúrguer, é falar também que a gente não usa hambúrguer industrializado, a gente faz o nosso hambúrguer na hora lá, com carne fresca, então é um hambúrguer gourmet, né? Ele é feito na hora, é grelhado na churrasqueira. O que a gente fazia para nós, a gente só replicou e começou a fazer para as crianças. Então, assim, desde o começo tinha... O milkshake é um pouco mais novo, mas batata frita, sucos variados, refrigerantes e o lanche ser feito dessa forma desde o começo. E doces também, sobremesa, essas coisas a gente sempre colocou. Salada de fruta a gente põe também. A gente sempre leva um pouquinho a mais, porque depois que todo mundo come, existe uma fichinha de controle para os voluntários e a criança é marcado na própria pulseira dela que ela comeu. Tem um hambúrguer lá onde é feito um X no hambúrguerzinho dela, que aí mostra que ela já comeu. Mas depois que todo mundo já comeu, se geralmente sobra, a gente deixa quem quiser repetir, repetir. Mais ou menos 60% da hamburgada é paga pelo próprio voluntário. A gente chegou nisso também com a experiência do tempo. A gente começou a ver que nas primeiras 2 edições a gente não cobrou taxa. Aí a partir da terceira a gente cobrou porque era para muitas crianças, 500, e a gente não tinha como pagar. A gente tirava do nosso bolso, nas outras 2 a gente tirou do nosso bolso, mas a gente falou, não vai dar para pagar, a gente não vai conseguir fazer. E aí a gente pensou, pô, se a gente cobrar uma taxa, os voluntários vão estar ajudando de todas as formas. Ele vai estar dando uma taxa de R$35, R$33 na verdade, e ele vai estar pagando o hambúrguer dele e de uma criança. Além de tudo, ele paga, ele investe o dinheiro que ele tem e ainda investe também o tempo que ele vai passar com a criança, brincando lá e a experiência. Isso paga 60% do nosso evento, então já deu uma boa livrada na parte de a gente correr atrás de patrocínio, mas os outros 40% a gente precisa correr atrás de patrocínio mesmo. A gente tem as nossas cotas de patrocínio, temos os nossos patrocinadores fixos, onde a gente trabalha com contrapartidas nos nossos vídeos, nas nossas páginas, né? Facebook, Instagram, e sem eles também a gente não conseguiria fazer, porque uma edição custa mais de R$20 mil e a gente tem que correr toda vez para R$7, R$8 mil toda edição, então tem alguns patrocinadores que ajudam a gente em relação a isso. Mas a ideia é ter um evento quase inteiro sustentável, por isso que o voluntário ele paga uma inscrição para poder participar. Não, eu estou fazendo trabalho voluntário, eu tenho que pagar. Qualquer instituição que você for que seja grande, ela vai precisar disso, porque senão a gente vai ter que, infelizmente a gente não tem dinheiro para custear tudo, então a gente precisa também dessa ajuda financeira. Toda vez que a gente vai abrir uma inscrição, a gente manda o Save the Date, que a gente posta nas nossas redes. Por exemplo, se fosse hoje, que é sexta-feira, a gente geralmente posta assim, a gente posta avisando que na segunda-feira, às 9 da noite, vai abrir a inscrição para hamburgada de tal dia, lá pra frente. E aí as pessoas já ficam ligadas no site, né? É só entrar 9 horas da noite no site, porque acaba bem rápido. Então as pessoas entram, se inscrevem, geram um boleto, e aí pagou o boleto, está garantido.
A gente, geralmente 600, 500, 600 vagas, né, de voluntários. Nas edições aqui de São Paulo e Guarulhos, 16 anos. Edições para fora, por exemplo, Ribeirão Preto, aí tem que ser maior de idade, né? Porque aí é uma viagem, é algo mais complicado. Mas aqui, 16 anos já pode ir sozinho. Menores dá para ir acompanhado com os pais. Menores de 16 dá para ir acompanhado com os pais. Então leva o pai ou a mãe ou algum responsável e vai junto. Porque a gente também não quer deixar que ninguém fique de fora por conta da idade. Porque assim como eu fiz trabalhos voluntários na idade desses adolescentes e fez toda a diferença no meu caráter, eu acho que eles também têm que fazer, porque isso já prepara a gente, quando a gente chega na idade adulta, você já está melhor, já está com o coração preparado para fazer esse tipo de trabalho. No site a gente tem um campo lá que está escrito Doe, que a pessoa pode doar qualquer quantia. E além disso a gente tem um programa que a gente lançou há pouco tempo, que é o Amigos da Hamburgada. O Amigos da Hamburgada também tem no site, a pessoa ela pode entrar e pode doar a partir de R$5. E aí isso é uma doação mensal, então vai sair direto da conta corrente dela, né? Todo mês, a data que ela escolher, de R$5 para cima, quanto ela quiser doar. Mas a gente colocou isso porque muita gente quer ajudar também financeiramente, mas não tem como ajudar, acha que não tem como, porque todo mundo sempre pensa em valores altos. Mas se todo mundo der R$5, bastante gente der R$5 todos os meses, quando a gente junta isso, vira um montante que ajuda muito a gente. Então tem essas duas opções, tanto no site que vai lá pelo PagSeguro, vai doar, quanto pelo Amigos da Hamburgada, que também você acha no site, é só se cadastrar e todo mês vai sair a quantia que você escolheu, R$5, R$10. E quando a gente sai da Hamburgada, a gente pede para as professoras incentivarem as crianças a fazer alguma cartinha, alguma coisa, para a gente ter um feedback também da criança de como foi aquele dia para ela. E na grande maioria das vezes a criança, ela até cita o hambúrguer, a batata frita, os brinquedos, mas o que ela fala mais, eu amei por causa da tia fulana, por causa do tio João, ele me tratou muito bem, me abraçou, me deu carinho, e ele é médico e agora eu também quero ser médico, ou então ele é professor, ela é professora. Então a gente vê que as crianças, o que mais impacta a vida das crianças é o amor e o carinho que ela recebe do voluntário. Por mais que a gente faça um evento todo especial, cheio de coisas excelentes, a gente faz exatamente como a gente fazia pra gente, com os mesmos produtos de qualidade, com a mesma intensidade, o mesmo amor, o que elas mais sentem, o que mais chama a atenção delas é esse carinho que elas recebem do voluntário. É essa interação de alguém que ela nem conhece e que está ali dando amor e carinho para ela, brincando como se ela fosse alguém da família, né? Muitos pais comentam no nosso Facebook, deixam lá mensagens pra gente no Instagram também, dizendo que eu sou pai, mãe de tal criança, ela foi hoje, ela voltou diferente para casa, está muito feliz, só fala nisso. Então eu acho que esse é a maior resposta de que algo muda realmente. É claro, a criança ela vai voltar para casa dela e vai voltar a ter a vida que ela tinha, mas com certeza algo dentro dela fica e ela vai sair dali diferente. E para o voluntário a mesma coisa. Então o feedback que a gente recebe tanto de um lado quanto do outro é essa mudança que as pessoas têm. As pessoas acabam realmente saindo diferentes de cada edição. Os próximos passos a gente está focado bastante na expansão. Então fazer realmente a Hamburgada sair de São Paulo e chegar em outros lugares. Avançar mesmo, mais pessoas, a gente sempre ia atender mais crianças, mas a gente usa o termo avançar para atender mais pessoas, porque a gente tem esses feedbacks de que os voluntários estavam em depressão, essas coisas que falam, encontrei um sentido de vida na Hamburgada. Então a gente acha que o Brasil inteiro precisa experimentar algo como isso. Então a gente não tem como fazer, nós, Tico, Eric, Tássio, Gui, Johnny, a nossa equipe, a gente não tem como fazer no Brasil inteiro, mas a gente tem como fazer algumas e deixar um legado lá, deixar um tutorial de como é feito e também dar suporte para eles sempre, mas a ideia está muito focada na expansão, avançar o Brasil inteiro se for possível. A gente sonha bem alto, bem grande assim.